Meus amadas, sejam bem-vindos. Temos aqui, amados irmãs, pastora Cristina, estão aqui via WhatsApp, a diaconisa Firmina, via WhatsApp, a Darlene, a missionária da Arlene, falta a missionária Marlene, hello. Onde é que está a Marlene? Onde é que está o Gerson? O Gerson não está de férias. Vocês podem ficar aqui no não sei como fazer. Vocês podem convidar pessoas no vosso Marlene e Darlene podem convidar pessoas ali no vosso coisa para poder então entrar, tá bem? Então a nossa mensagem para hoje é o verdadeiro adorador. Muito de nós, pelo fato de nós amarmos e termos comunhão com Deus, nós acreditamos que isso apenas nos salva. Não, a oração apenas purifica, mas a obediência é que salva. E o verdadeiro adorador não é aquele que apenas ora para a purificação, mas é aquele que obedece para a santificação. A oração purifica-nos, purifica a nossa alma, o nosso corpo, nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Mas a obediência, juntamente com a oração, ela nos santifica. Para que quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome na minha vida, na minha alma. Então essa palavra se cumpra na íntegra, porque nós obedecemos ao Senhor. Então vamos aqui, vou passar aqui este ensinamento, como diz, o verdadeiro adorador, como eu expliquei muito resumidamente, mas vou aqui mesmo ler aquilo que o Senhor ministrou desde o dia 9, era suposto passar essa mensagem ontem, mas o Espírito direcionou para outra coisa, o Senhor sabe todas as coisas, mas é muito importante que nós entendamos a diferença de purificação e santificação. É muito importante. Purificação é quando nós oramos a Deus e naquele momento, na presença do Senhor, o Senhor nos purifica. Nós vamos, Senhor, no nome de Jesus, eu venho à tua presença. Eu oro para que teu nome seja santificado na minha vida, Senhor, venha o teu reino. Senhor, todos os pecados que eu tenho cometido, Senhor, em nome de Jesus, vem perdoar, Senhor, eu venho apresento no trono da tua graça, com o meu coração mesmo contrito, Senhor, que eu tenho pecado contra ti. Senhor, eu sei que em pensamentos, em palavras, em ações, as minhas atitudes não são de acordo com a tua vontade. Eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou fraco, eu reconheço que eu sou limitado. Por isso eu careço do teu perdão, eu careço da tua ajuda, eu careço do teu amor. Vem, Senhor, em nome de Jesus, me ajudar. Vem, Senhor, em nome de Jesus, que derramar esse sangue de Jesus que derramou na cruz para perdão dos meus pecados. Que, Senhor, que esse sangue entre em mim agora de cabeça aos pés, de dentro para fora. Lava-me, purifica-me de toda iniquidade, toda imundícia. E, Senhor, ensina-me a andar nos teus caminhos. Senhor, eu quero me purificar. Eu quero que o meu louvor chegue ao trono da tua graça. Eu quero que quando eu tocar nas tuas vestes, eu tome posse da plenitude da tua graça, Senhor, o teu perdão chegue à minha alma. E nisso, amada, você está a purificar. Mas quando você sai do trono da graça do Senhor para ter uma tua vida normal, aquilo que você orou ao Senhor, será que vai ficar guardado na tábua do teu coração para você fazer conforme você pediu ao Senhor para te ajudar? Vamos ver uma passagem muito simples. Aqui em Mateus capítulo 5, 43 a 45. Eu gosto muito de dar o exemplo do amor, porque é o amor que nos salva, amado. É o amor quando nós somos humildes, aceitamos o amor de Deus tal qual ele é isso que nos salva. É isso que nos salva. Então é preciso que você entenda o processo de purificação e de santificação. Esses dois processos são diferentes. Um sem o outro não funciona. Os dois têm que andar juntinhos.
purificação e a santificação. Purificação. Você se purifica diante de Deus, você tem comunhão com Deus, você vai conhecendo a Deus, os princípios de Deus, e santificação, você obedece esses princípios, você se sujeita a Deus. E quando você se sujeita a Deus, então Deus, a misericórdia do Senhor virá para ti com justiça e com juízo. Qual é juízo? Qual é a justiça? O Senhor te vai livrando, o Senhor te vai abençoando, o Senhor te vai concedendo desejos do teu coração, mesmo quando você não pede, porque você é aquele que se sujeita a Deus, você ama a Deus, você não quer entristecer o Espírito Santo de Deus, então você obedece. Aquele que não quer entristecer o Espírito Santo de Deus, ele se sujeita a Deus, ele faz aquilo que Deus quer que ele faça. Amados, não entristecer o Espírito Santo de Deus vem pela obediência e sujeição. Obediência é você estar aqui hoje, você está a ouvir a palavra de Deus. Agora sujeita-se a Deus a fazer essa palavra que eu estou a pregar hoje. E Mateus capítulo 5, 44, 3 a 45, se você tem fé em Deus, você orou a Deus, vamos supor, alguém te magoou, alguém te injuriou, alguém cometeu uma injustiça contra você, você está mesmo magoado. Pode ser mesmo marido e mulher, muitas coisas acontecem dentro de um lar, o casal pode se amar muito, mas há sempre uma palavra menos boa que o marido hoje acordou ao contrário e falou à mulher, a mulher fica triste. Pode ser também a mulher acordou assim um bocadinho ao contrário, está com o período, olha, as hormonas estão aí ao vivo e ali em ebulições, não é? Misturas de emoções, e disse também ao marido uma coisa menos boa. O marido sai de casa aborrecido, vai para o trabalho, está todo o tempo aborrecido e chega em casa, nem quer ver a mulher. Ora, como é que você vai quando você vai ter comunhão com Deus, o que é que você vai fazer para você se purificar? Você vai reconhecer que teve uma má atitude para com o marido, ou o marido vai falar a Deus e reconhecer que teve uma atitude para com a esposa e vai dizer isso ao Senhor. Ai, Senhor, hoje eu acordei, tive uma má atitude para com minha mulher ou para com meu marido, dependendo de quem for. Ai, Senhor, ajuda-me, Senhor, ele saiu aborrecido. Ai, Senhor, eu também estou aborrecida com ele, ou eu estou aborrecida com ela, porque assim. Ai, Senhor, ajuda-me, Senhor, dá-me estrutura para libertar o meu perdão, ou é para ele também me perdoar. Agora, você falou a Deus, Deus te perdoou pela má atitude que você teve e por aí fora. Agora, quando esse marido ou essa esposa chegar, será que você vai ter uma atitude diferente para remediar aquilo que você acabou de fazer? Isto aqui é santificação. Purificação é você reconheceu e foi diante de Deus pediu perdão. Santificação é você não voltar a cometer o pecado e fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus, mesmo que isso exige humilhação, mesmo que isso exige você se humilhar, para que você não entristeça o Espírito Santo de Deus que está em você. Então é muito importante que você entenda esse processo, amado, de santificação e purificação. A igreja de Cristo em todo o mundo entende que pelo fato de ter comunhão com Deus está salvo. Não, é um passo. É um passo porque sem comunhão com Deus não há salvação. Porque é na comunhão com Deus que o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. É na comunhão com Deus que o Espírito Santo nos ensina, nos guia, ilumina, nos fortalece, nos renova, nos dá libertação, ele nos dá livramentos. É na comunhão com Deus que Deus nos revela a sua vontade. Agora, a santificação para Deus é quando você sai da presença de Deus, você vai fazer aquilo que o Senhor te falou, você vai fazer aquilo que Ele falou. Quando você lê a Bíblia, lê a palavra, medita na palavra, você vai agir de acordo com como a palavra te está a dizer. Você não vai encontrar nenhum argumento, não é bem assim. E perante circunstâncias, você vai agir com as emoções, que você é assim, não é assim, a pessoa tem que saber que você é assim. Não. Se você ama Deus, se você purifica-se para Deus, você também tem que santificar o nome do Senhor na tua vida.
Você tem que santificar o nome do Senhor na tua vida para que todos vejam que você é um verdadeiro servo do Senhor. Tem que haver diferença naquele que serve a Deus, naquele que não serve a Deus. Tem que haver diferença naquele que tem verdadeira comunhão com Deus e que se purifica para Deus. Tem que haver diferença entre aquele que não tem comunhão com Deus e não purifica a Deus. Tem que haver diferença daquele que conhece a Deus e diz que conhece a Deus. E tem que haver diferença daquele que não conhece a Deus. Mas o corpo de Cristo está com valores muito invertidos, que aqueles que não conhecem a Deus têm um maior e melhor comportamento do que aqueles que conhecem a Deus. Então nós temos que inverter os valores, pôr as coisas no seu devido lugar. Ou você conhece a Deus e prova ao mundo e a Deus que você o conhece, agindo pela palavra, obedecendo a palavra dele, tal como ela é, não acrescentar nenhum mais, não acrescentar nenhum eu penso que é assim, eu penso que não é assim, não é argumentando, não é porfiando, não é sendo altivo. O que é ser altivo, amado? Altivo é você andar na tua vontade e dizer que não é bem assim, é ir contra a vontade de Deus. Altivo é você argumentar contra a sabedoria divina. A sabedoria divina é o plano que ele desenhou para a tua salvação. E você argumenta e diz que não é bem assim. Aí o pastor está falando, não é bem assim. Aí a apóstola não está falando, também não é bem assim. Amado, aqueles que Deus colocou na posição para te ensinar, eles estão a fazer a sua parte. Agora cabe a você fazer a tua parte. Eu dou-te aqui um testemunho muito simples. Durante 3 anos fiquei fechada na igreja, não em confinamento, mas em refúgio, em retiro, para fazer a vontade do Senhor, em oração por todo mundo. Só não orei por cão e gato, porque cão e gato não entram no reino dos céus. Porque senão também cão e gato teriam entrado nas minhas orações. É para você ver, foram 3 longos anos a orar por todos os governantes, orar por todas as igrejas do corpo de Cristo, orar para todos os membros da minha família e todos aqueles que o Senhor colocou no meu caminho e aqueles que o Senhor trazia em visão e davam-me sonhos para eu orar. 3 longos anos. Chegado estes 3 anos, eu me enfadei. Eu sentei e desanimei. Eu comecei a chorar. Eu disse, o Senhor, então eu só fico aqui a orar. Eu não vejo a tua glória, manifesta o teu trono. Isso era no trono do Senhor mesmo, na igreja, no altar. Eu tinha aqui a minha cama, meus filhos dormiam aqui comigo, tudo ali. Eu morava no altar do Senhor. E eu então sentei na cama e comecei a chorar. Disse, Senhor, manifesta o teu trono, Senhor. Eu já estou a orar. São 3 anos, Senhor. E tu não manifesta o teu trono, tu não me dizes nada. E então, de repente, eu ouço uma voz bem do meu lado, do lado direito. Ana Isabel, eu estou sentada bem do teu lado. Todas as tuas orações foram ouvidas. E todas as tuas orações foram respondidas. Porque elas foram achadas justas diante do Senhor. Ora, o que é que ele depois me disse? Agora deixa-me cumprir a minha parte. Tenha paciência. E o que é que eu tenho que fazer? Eu estou à espera que ele cumpra. Já passou quantos anos que ele me falou isso? 2 anos. Espera, agora dá-me a oportunidade de cumprir a minha parte. O que é que eu tenho que fazer agora, amados? Continuar a orar, continuar a buscar, mas não dar costas ao plano que ele desenhou para que ele cumpra no tempo dele. Para mim, amados, podia ser ontem. Ontem já, ele disse, Senhor, eu preciso de servos, eu quero te servir, eu quero te fazer isso, mas é tudo no tempo dele. Então, o que eu tenho que fazer? É desenvolver o dom da paciência. Esperar no tempo dele, para ele manifestar o trono dele, no tempo que ele estipulou, que para nós
Para mim, eu digo, não justifica eu esperar tanto tempo. O Senhor é todo poderoso. O Senhor, se quiser manifestar o teu trono agora, o Senhor pode manifestar. Se o Senhor quiser me matar agora, o Senhor pode me matar. Se o Senhor quiser permitir que todos os inimigos que me perseguem me consumam, o Senhor pode permitir. Então, por que o Senhor não faz já? O Senhor me responde, a seu tempo, tudo vai mudar para melhor. A seu tempo. Então eu tenho que, como apóstola, e conhecendo a Ele do jeito que eu conheço, no nível que Ele permitiu que eu o conhecesse, a ponto dele me chamar amiga, que eu sou amiga dele porque eu compreendo, então eu tenho que lhe compreender. Eu tenho que esperar. Mas muito de nós não esperamos. Saímos da igreja, vamos fazer a nossa vontade. Então ali nós purificamos porque continuamos a ter comunhão com Deus. Mas saindo da vontade, nós não santificamos o nome do Senhor. E nós não recebemos a salvação. Deu para você entender a diferença entre purificação e santificação? 3 anos tive eu no trono do Senhor. 3 longos anos. Ele me batizou na água, no verdadeiro espírito da água, regeneração da alma. Ele me batizou com o Espírito Santo e me revestiu com seu Espírito para cumprir um propósito específico. Por isso é que eu sou apóstola, caso contrário seria o pastor ou aquilo que é. Cada um nível tem um nível do dom de espírito, de unção que ele derrama. Então um apóstolo tem uma unção maior. É revestido com o Espírito. Isaías 61, você vai lá ler. Isaías 61. Então, para que aquilo que ele me chamou para cumprir se cumpra, eu tenho que aprender a esperar. A esperar com paciência. A esperar com amor. A esperar em mansidão. A esperar na humildade. Sem argumentar. Sem porfiar. De boca calada. Que ele está a trabalhar. É fácil? Não. É muito difícil. O tempo de espera, amado, é o tempo mais difícil do ministério de qualquer um de nós. Quando nós já fizemos tudo o que tínhamos que fazer e nós estamos à espera dessa bênção poderosa para o Senhor mudar a nossa vida, para o Senhor mudar a nossa história, e ela parece que não chega. E quanto nós estamos à espera, a tribulação é maior, a perseguição é maior, ficamos debaixo do fogo, porque o demônio está a correr atrás de você com tudo quanto é coisa, todo canto, todo bruxo, de repente, lembra que você existe, já viu as tuas bênçãos, o demônio usa todos os tipos de bruxos para vir atrás de você, para impedir que você tome posse dessa bênção. E você tem que continuar aqui, orando, desviando o teu pé do mal, obedecendo. Eu tenho que memorizar essa palavra que o Senhor me disse. Ana Isabel, todas as tuas orações foram ouvidas. Todas as tuas orações foram respondidas. Porque foram todas achadas justas diante do Senhor. Agora dê uma oportunidade de fazer a minha parte. Se eu não obedecer, o que é que eu estou a fazer, amado? Eu não estou a dar-lhe lugar para cumprir a parte dele. E ele não vai cumprir, porque eu não estou à espera, eu não estou a fazer o que ele está a fazer. Eu saí da vontade, estou a fazer aquilo que eu quero. E assim eu não santifico o nome dele e eu não recebo a promessa. A promessa, as bênçãos do Abraão não chegam a mim. E é isso que aconteceu com o Moisés nas águas de Meribá. Todos daqui se lembram das águas de Meribá. O Moisés, Deus disse, fale à rocha e ela sairá água. E o Moisés, o povo, como estava muito, a aborrecer muito a Moisés não se lembrou de Mateus capítulo 5. Na altura Mateus não existia, não é? Mas o Espírito que ungiu Mateus para pregar, escrever essa palavra de Jesus Cristo, a memória de Jesus Cristo, estava no Deus que ele estava a servir. É porque Deus era com ele, Deus falava com ele boca a boca, cara a cara. Ele só não via a Deus
na sua pessoa, mas ele via o Espírito de Deus e Deus o protegia para que ele não sucumbisse no glamour e no esplendor de toda aquela glória que o Senhor, quando aparecia a ele, tudo iluminava e podia-se morrer. Quanto mais que ele disse ao Moisés para não deixar o povo aproximar-se, porque senão o povo iria morrer. Então é para ver que Deus protegia. E o que é que isso aconteceu? O que é que aconteceu? Deus disse para cumprir uma coisa, para fazer uma coisa. Não importa os sentimentos que ele tinha para com o povo. Não importa aquilo que o povo estava a fazer. Ele tinha que perdoar. Mateus 5, 44, 45. Perdoai os vossos inimigos. Naquele momento o povo se levantava contra ele. O povo blasfemava contra o Espírito Santo. O povo fazia coisas que eram terríveis. E ele só tinha que focar naquilo que o Senhor lhe disse. Fale a rocha. Fale a rocha. Eu quero que você nesse momento lembre-se do que é que o Senhor te tem dito para você fazer. Foca naquilo que o Senhor diz para você fazer. Foca nisto. O Senhor disse a Moisés, fale a rocha. Mas ele deixou-se levar pelas emoções, pela tristeza, da ingratidão do povo, da incredulidade do povo, de tudo aquilo que o povo estava a fazer que irritava, que o povo tinha que conhecer que Deus é bom. Deus tirou o povo do Egito, abriu o mar vermelho para que o povo passasse. O Deus alimentou o povo o tempo todo que esteve no deserto. Agora não há água. Eles já conhecem que Deus é um Deus de providência. Deus é um Pai de amor. Deus é um Deus que não deixa os seus filhos passar fome. Então o que ele queria? Que o povo tivesse fé em Deus e clamasse, porque Deus vai dar água. Então Deus disse a ele que Deus vai dar água. Fale a rocha que a água sairá. Mas ele naquela fúria, porque o povo é isso, é aquilo, e ele, pumba, foi e bateu na rocha. E isso o que é que fez? Interferiu com o plano que Deus tinha para corrigir o povo. Impediu que Deus trabalhasse no ego do povo, naquele orgulho, no coração endurecido, na altivez que o povo estava. O povo estava possuído com o espírito de orgulho, o povo estava possuído com um espírito de ingratidão. Só conhecia Deus quando Deus abençoava, mas depois de Deus abençoava, o povo já não queria o abençoador. Deus tinha um plano desenhado para o povo, um plano de obediência cheio de amor, para santificarem o nome do Senhor. Todo o Deuteronômio, Números, todo tinha lá, está ali todo o processo para que Deus deu um plano para o povo, mas o povo não queria saber do plano, o povo só queria saber de pão e peixe. E isso aborreceu Moisés de tal forma, abominou o coração de Deus, mas Moisés tinha que entender que ele não é Deus. Os apóstolos precisam de entender isso, amado. Os apóstolos, pelo fato de Deus dar-nos aquela unção e aquele poder para fazer esses milagres, prodígios, maravilhas, não devemos tomar por usurpação ser Deus. Sermos sacerdotes diante de Deus. Nós nunca seremos Deus. Nós seremos sempre seus servos, seus filhos amados, a qual Ele escolheu para cumprir uma missão, para ajudar os outros. Mas não é para nós tomarmos o lugar de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Então o que é que Deus disse a Moisés? Como tu não me crestes para santificar o meu nome diante do povo, já viu o que é que Deus disse? Como tu não me crestes para santificar o meu nome diante do povo, tu não entrarás na terra prometida. E o que é que Moisés fez? Desobedeceu a Deus. Desobediência não santifica o nome do Senhor. Desobediência nos leva à perdição, à maldição, ao inferno. Desobediência são as obras de Lúcifer. Quando ele estava com Deus, tornou-se anjo mau em Satanás, quando Deus o tirou de lá por insubordinação, por rebeldia e por desacato à autoridade e soberania de Deus. É aí que a igreja, o corpo de Cristo, está a pecar, na santificação.
Porque falando de uma forma geral, em todo o mundo, todas as igrejas, dos quatro cantos da terra, as igrejas que se tomam pelo nome de Jesus Cristo, quase todas elas têm comunhão com Deus. E quando temos comunhão com Deus, se purificam. Agora, quando descem do trono da graça do Senhor e saem da presença do Senhor, será que obedecem ao Senhor para santificar o nome do Senhor? Foi assim como Moisés fez. Na presença do Senhor, ele falou ao Senhor que o povo está a reclamar que não tem água, que o povo isso, que o povo aquilo. O Senhor então resolveu, ouviu a ele e disse, vai então bate na rocha. Perdão, vai então fala a rocha. Porque Deus tinha um plano para trabalhar com o povo. Deus queria mostrar ao povo algo que Moisés não sabia. Deus não nos diz tudo, amado. A pessoa diz, eu conheço Deus. Conhece nada. Você conhece nada, amado. Deus não nos vai revelar toda a sua soberania. Todo o segredo do seu poder. Ele não vai dar. Ele é Deus, o único, o El Shaddai. Antes dele, nenhum outro Deus existiu. Depois dele, nenhum outro Deus haverá. Ele é o princípio, o meio e fim de todas as coisas. Ele decide o princípio e decide o fim. Ele, se quiser reverter, mudar a tua história, você pode nascer predestinado para alguma coisa, amado. Para um propósito. Até o momento ele te mostrou qual é a vontade dele. Mas se ele decidir mudar essa vontade dele e tornar você numa outra coisa, você terá que fazer a tal e qual ele quer que seja. Por isso é que nós não entendemos os pensamentos do Senhor. Porque ele não muda. Ele é soberano, ele é santo. Ele não muda. Mas ele muda de estratégias para acomodar o seu propósito. Que não é teu, nem é o meu, mas o dele. Porque ele é que sabe aquilo que é melhor para nós. Nós, quando temos os nossos filhos, os filhos nasceram. Eles sabem o que é que eles querem. Eles sabem como é que vão cozinhar, como é que vão viver agora, como é que vão se lavar. Não sabem nada. Quem tem que cuidar? Somos os pais. Assim é o nosso Deus, amado. Enquanto você não for como uma criancinha diante de Deus, você nunca verá o reino de Deus. Você tem que entender que diante de Deus você é bebê, eu sou bebê, somos todos bebês, somos todos seus filhinhos. Nós, quando entendermos isso, amado, nós vamos praticar a palavra na íntegra. É receber aquilo que o Pai quer para nós, receber as vitaminas. Receber a cura, essas vitaminas é a palavra, é o pão da vida, é a água viva, são as vitaminas, são os angus, são os fungos, são as feijoadas, é tudo, mas é espiritual, porque ele é que sabe qual é a dose de cada coisa que nós precisamos para lavar, purificar e santificar a nossa alma, para que ele possa vir buscar um vaso novo, puro e santo, cheio da unção, cheio da glória, cheio do amor dele. O amor dele não é o nosso. O nosso amor falha, amados. Nosso amor é um amor, é um amor filéu. É um amor, não é amor incondicional como o de Deus. Nós amamos hoje, amanhã a gente não ama. Hoje apetece, amanhã não apetece. Hoje pode, amanhã não pode. Mas Deus pode sempre. Toda vez que você vai diante dele, mesmo que você tenha acabado de cometer um crime, você não sabe como você cometeu, por que você cometeu, você vai diante do Senhor. Senhor, livra-me, eu não sei o que é que aconteceu, eu cometi isso. Ai, Senhor, com teu coração contrito, a rasgar as tuas vestes diante do Senhor. Oh, amado, você vai pagar o preço? Vai, porque você cometeu o crime. Mas você vai com um coração mais leve. Por causa de quê? Pelo perdão do Senhor que você recebeu. Você acabou de receber o perdão do Senhor. Isso te santificou. E quando você decide não voltar a cometer mais o crime, você santificou o nome do Senhor. É a santificação, amados, sem a qual ninguém verá Deus.
Hebreus capítulo 12, versículo 14. Abra lá a tua Bíblia, leia e confirma. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Sem a santificação ninguém verá a Deus. E a todo tempo, as pessoas, o corpo de Cristo de uma forma geral, confia na oração apenas. Deus diz sim, orai e vigiai. O vigiai é para quê, amado? É para sujeitar a Deus. Jesus disse aos seus discípulos, orai e vigiai. Vigiar é estar atento à palavra para fazer conforme a tudo quanto Deus manda você fazer. Josué, quando o Deus levou Moisés, ele ficou atrapalhadíssimo. Ai, Senhor, eu não tenho a estrutura de levar um povo como esse, ainda mais um povo tão rebelde como aquele. Ele realmente não tinha estrutura. E o Senhor, vamos lá, Josué 1. Veja lá, Josué 1. Eu gosto muito de Josué e sou uma grande imitadora do caráter de Josué. Não é por nada, porque eu vejo a minha chamada, porque o Senhor também me deu, quando eu ainda era diaconisa, e o Senhor me levantou para ser líder dos jovens na igreja Maná em Pai Pires. Eu fiquei muito atrapalhada porque não sabia pregar. Não sabia pregar. Amado, para ser sincero, eu não gosto de estar na rede social a pregar. Eu mais facilmente fico mais confortável na rua a pregar do que propriamente nas redes sociais e por aí fora. E então, quando levantaram-me para líder de jovens, eu não sabia pregar e eu não conhecia muito a palavra. Então, eu fiquei atrapalhada. Como é que eu vou agora estar a pregar? Eu não sei pregar. Então, o Senhor me deu um sonho em que eu vejo um triângulo, né? Triângulo, assim. No topo do triângulo estava Mateus 6, 19 a 33. Num dos lados do triângulo estava Eclesiastes 12. E no outro lado do triângulo estava Josué 1:8. Então eu fui ler. E então eu me deixei guiar por esses 3 princípios que o Senhor me deu para que o Senhor cumprisse as suas obras em mim. E o que ele fez? Como eu obedeci, eu estive com medo, mas eu não falei nada ao Senhor. Eu só estava a tremer, como é que eu vou pregar agora para os jovens? Eu não conheço a palavra, mas eu não falei nada ao Senhor. Mas o Senhor, como nos conhece, Ele vê as intenções, nossas entranhas. Então Ele viu a minha ansiedade. Ele veio ao meu socorro. Ele me deu esse sonho. Então eu comecei a fazer aquilo que ele estava a dizer, para não me preocupar com dificuldades financeiras. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 33, é para nós não preocuparmos com o que comer, com o beber, com nada. E eu tinha muitas dificuldades financeiras, amados. Eu tinha muitas dificuldades financeiras, mas eu não me preocupei, eu continuei servindo ao Senhor. E o que ele fez? Ele levantou a pastora, que era esposa do bispo da igreja que eu estava debaixo da liderança. Era ela quem pregava para mim. O apóstolo do ministério, o apóstolo Jorge Tadeu, ele depois disse que todos que são líderes de um ministério podem escolher alguém na liderança para ser co-líder desse departamento, não, líderes de um departamento. Pode escolher alguém dentro do ministério, dentro da igreja, para ser co-líder, ou seja, para ajudar, para não estar com muita carga espiritual. E pode ser, se nós decidirmos escolher o mesmo líder, o pastor, podemos. Se decidirmos escolher o presbítero, alguém,
qualquer pessoa dentro do ministério podemos escolher. Então eu decidi escolher a mulher do bispo. Eu decidi escolher a mulher do bispo. E então ela aceitou. Ela, quando aceitou, mas ela me disse, Ana Isabel, prepara a mensagem. Eu sou prego. Então, quando ela me disse, Ana Isabel, prepara a mensagem para os jovens que eu prego, na preparação, o que eu ia fazer? Josué 1:8. Obrigava-me a estudar a palavra. Já viu como é que Deus trabalha? Eu, quando disse ela para ela ser minha co-diretora, ela aceitou e fiquei contente. Já não vou pregar, então não vou estudar mais a Bíblia. É ela que vai fazer tudo. Mas não, o Espírito Santo de Deus, pela boca dela, disse, Ana Isabel, prepara a mensagem. Dá-me, eu estudo e prego a mensagem. E nessa de preparar a mensagem, eu sou obrigada a estudar a palavra. E é isso que está aqui, Josué 1:8. Vamos lá ver, está aqui. Diz, o Josué, quando Deus, e é a mesma coisa que Deus fez com ele. Quando Moisés morreu, Deus disse assim a Josué. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esta palavra, amado, Deus diz-nos a todos. A mim ele disse claramente e me diz-me sempre, quando eu estou aí um bocadinho desanimadinha ali, todos nós ficamos. Todos nós. Eu tenho uma mensagem para te pregar, para depois passar, acerca de tribulações. Quando nós estamos debaixo do fogo, todos nós precisamos do amor do Pai. O amor do Pai é o único que nos compreende, é o único que nos sustenta, é o único que nos renova, é o único que nos encoraja a prosseguir. Nós podemos ouvir um encorajamento do irmão, mas onde é que está esse irmão para estar aqui do nosso lado o tempo todo? O irmão também precisa de encorajamento, por isso é que nós temos que ir diretamente à videira. Tem que ser na videira, amados, porque se não for na videira, a coisa não funciona. Tem que ser na videira para que nós possamos receber diretamente do manancial, da vontade do Senhor. Então Deus disse ele no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que tu andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E Josué fez isso. Por isso é que eu gosto muito do Josué. E quando o Senhor me deu esta palavra para guiar o meu ministério, o Senhor estava a me dizer, obedeça-me. Ouça a minha voz, obedeça-me e faça tudo o qual eu estou a dizer para fazer. Então, prudentemente vais conduzir e vais ver a minha glória.
Então é isto que você tem que fazer para santificar o nome do Senhor. Obedecer à palavra. Porque você pode ter toda a comunhão com Deus. Não importa quantas vezes você for à presença do Senhor para purificar a tua alma. Se você não santificar a tua alma, é nulo. Você não obedece, se você é rebelde, se você é altivo, se você é orgulhoso, se você é soberbo, se você é arrogante, meu amado, não importa quantas vezes você for diante de Deus, orando, Senhor, eu te amo, Senhor, limpa-me aqui, purifica-me aqui, santifica-me aqui, Senhor, perdão, perdoa meus pecados, perdoa. Não larga a tua vontade, não larga Deus te curar. Não dá lugar a Deus para Deus te curar a alma, aceitando que você tem enfermidade, para que Deus te cure, para que Deus liberte você. Amados, quando chegar o dia, que é o dia da misericórdia do Senhor, que vai terminar para todos de uma forma junto de iguais, quando chegar esse dia, você não subirá. Você não subirá, amados. A minha oração é para que todo o corpo de Cristo suba. E eu, quando orei ao Senhor, estava mesmo no Espírito, a orar fervorosamente para o Senhor. Senhor, eu oro para que todo o corpo de Cristo nos 4 cantos da terra, todos nós subamos, que vamos todos encontrar contigo, Senhor, lá no céu. Eu oro, Pai Santo, para que esse dia chegue. O Senhor disse, Ana, nem todos subirão. Eu disse, ai, Senhor, mas o Senhor é poderoso para nos levar a todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por causa de quê? Desobediência. Por causa exatamente dessa palavra que não praticam. Então tem sempre um acho. Tem sempre um porquê. Ai, não é bem assim. Ai, não é bem assim. Ai, e consultam todos os mortos. Consultam tudo quanto é site. Ouvem tudo quanto é apóstolo, tudo quanto é pastor. Amados, eu vou te dar um ensinamento aqui. Deus, quando levanta um apóstolo, Deus deu uma visão. A visão para todos os apóstolos é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Todos, Marcos 15, versículo 15 a 18. E também Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, para ensinar. Você, se não congrega, você só está a receber o evangelho para você se arrepender, para você largar o pecado naquele momento e receber Jesus. Mas onde é que fica o batismo? Você tem que congregar para purificar a tua alma. E onde é que fica o batismo do Espírito Santo? Ok, batismo do Espírito Santo, você pode estar na tua casa, receber uma pregação e você entrou no Espírito, Deus te batizou no Espírito. Mas você vai ficar com esse Espírito só para você? Não. Deus te ungiu é para alguma coisa. Deus te ungiu com um propósito. É para você ser então agora treinado. Então agora é que entra Mateus 28, versículo 19 a 20. Ide, batizai, ensinai, para que eles possam fazer conforme aquilo. Eu tenho mandado. Josué 1:8. Você tem que ser ensinado. Você tem que ser instruído para saber como ir à presença do Senhor e para saber como andar diante do Senhor. Enquanto você não entender este propósito de Deus, esse plano de Deus para a santificação, você não entrará no reino dos céus. Não fique em casa, amados. Congrega. Vai para a tua igreja, ora ao Senhor. Eu oro para que o Senhor te dê sabedoria, para que o Senhor te dê discernimento dessa palavra. A diferença entre purificação e santificação, para que o Senhor te conduza para uma congregação dos santos, em que o líder é o líder que é imitador de Jesus Cristo e faz conforme ele disse a Josué. Pregue o verdadeiro evangelho. Tenha estratégias que o Senhor dá, tenha visão para implementar para que você nasça da água e do Espírito.
Tenha visão para que você sirva o Senhor em excelência, porque nosso Deus é um Deus majestosamente excelente, de toda benignidade e misericórdia, mas Ele é todo soberano. Você precisa entender o que é mordomia, o que é servir e como servir a um Deus excelente como o nosso. Você precisa entender, compreender o nosso Criador para entrar nessa vontade dEle. Você só vai compreender isso se você congregar, meu amado. Tem toda a palavra que está na internet, que é acerca de Jesus, é toda ela boa e proveitosa, é de boa fama, mas você precisa de um plano. Esse plano para que você siga, para que você seja fiel, você se firme em Jesus, para que Ele se aproveite de você. Não é você andar a comer ali, a comer ali, a comer ali. A comida é a mesma? É, mas o plano não é o mesmo, amado. Estratégias não é mesmo, porque Deus conhece cada um de nós e Ele desenha um plano para que todos, ele envia ovelhas para que todos recebam do jeito que Ele quer, porque Ele conhece. Ora, vou te dar um exemplo. São coisas que eu não devo falar, amado, mas eu peço ao Senhor, o Senhor me diz, o Senhor me está a provar para falar. Eu cheguei aqui em Londres, na cidade onde eu estou. O Senhor me disse, eu disse, Senhor, olha, eu vou pregar o evangelho na rua, mas eu não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu preciso de recursos. E o Senhor então viu que, o Senhor mandou-me vir, claro que é com esse propósito, mas ainda não, eu tinha que me instalar primeiro. Mas como eu gosto muito de quando eu vejo pessoas e eu disse, ai, é evangelho, ai, Senhor, esses precisam. Então, o Senhor então me falou logo, a este povo prega submissão, autoridade e submissão, obediência. E quem é que conhece esse povo? Sou eu? Não. Deus é que criou o seu povo. O povo é de Deus. Então Deus sabe aquilo que nós precisamos. Deus sabe a nossa necessidade. Deus sabe qual é a nossa enfermidade. Deus sabe aquilo que os caminhos que nós andamos. Ele sabe tudo. Ele vê tudo, Ele conhece tudo, porque foi Ele que nos criou. E tudo que na terra há, foi Ele. Então Ele é o autor de tudo. É Ele quem tem a marca. Ele é que é o arquiteto de tudo. E Ele sabe. Então Ele prepara cada alimento para um tipo de povo. Ele, quando enviou Moisés, Ele preparou um tipo de alimento para esse povo, para santificar o povo, porque Ele já sabia que o povo era um povo rebelde. Ele já sabia que o povo era um povo incrédulo. Ele já sabia que o povo era um povo altivo. Ele já sabia que o povo iria se rebelar contra Moisés. Ia blasfemar contra o espírito dele que estava revestido no Moisés para cumprir uma missão específica, que era santificar o povo pela palavra que ele deu. E é assim com você. E Deus desenha, Deus levanta um apóstolo com um propósito para um tipo de povo, para lidar com um tipo de enfermidade. A visão que o Senhor me deu é para lidar com o quê? Com a apostasia desses finais dos tempos. Por isso é que se você entrar na minha página, você ouve falar só de obediência, submissão, para dar lugar aqui ao espírito de humildade, para receber o amor de Deus que se esfriou no teu coração. O amor do mundo se esfriou. E Deus quer trazer reavivamento. E todo mundo, toda a igreja, está à espera daquela unção que Deus vai derramar sobre o mundo para que, amado, a salvação é individual, o reavivamento, você se quer reavivamento, obedece ao Senhor. O reavivamento virá. A tua vida, o Espírito Santo descerá sobre você e Ele te purificará. E se você obedecer, Ele te santificará e você pregará com unção, com autoridade, com amor, por esse Espírito que revestiu, para você ir além da tua vontade, para você ir além da tua sabedoria, para você ir além das tuas posses, além das circunstâncias que às vezes te prendem, mas você vai além. Por quê? Porque é o Espírito que te vai levando, é a vontade dele, ele te vai esticar até onde ele quiser, você se vai sujeitar. E isso aqui é santificação. A pastora Cristina, ela está cá. Ela no princípio foi difícil para ela. Ela estava na igreja, a mãe. E ela não entendia a palavra. Não é que eles pregavam mal, amados.
Não. Mas é que ela estava cega. Ela estava morta espiritualmente. Não entendia nada. E então, quando nós não estamos a receber num aprisco, e nós queremos tanto Deus, ela orava muito a Deus para a salvação dela. Ela orava algo específico. Senhor, envia-me alguém para me ensinar a palavra, para eu entender, Senhor. E o Senhor enviou ela para mim. Mas mesmo assim, ela não tinha entendido. As pessoas também diziam ela que ela está saindo de uma igreja para ir para outra, ela vai morrer. E a todo tempo o Senhor mostrava a ela já caixão que ela iria morrer, ela sabia que ela iria morrer. Mas quando eu disse a ela que o Senhor mostrou, o Senhor falou pelo meu espírito, Cristina, não, o Senhor disse primeiro, vasos de honra. Eu ainda dormi tarde assim, acordar assim de manhã, o Senhor falou bem no meu espírito, vasos de honra, Cristina, Alexandrina, bem de mansinho. E eu então despertei. Ai, vasos de honra, Cristina, Alexandrina, o que o Senhor quer? Então eu disse-lhe. E ela, aos poucos, foi entendendo, porque o Senhor já lhe tinha dado sonhos outras vezes e foi encaixando. Ela obedeceu, mas ela obedeceu debaixo de muita tribulação, debaixo de muita perseguição, debaixo de muita enfermidade. E ela rebelava-se contra mim, amado. Mas o Senhor me deu, e qual é a sabedoria que eu tive? Eu agarrei só naquilo que o Senhor me disse. Vaso de honra, Cristina, Alexandrina. Eu não desisti dela. Por quê? Porque eu quero fazer a vontade do Senhor. Esforço e tenha bom ânimo na aflição, na angústia, nas peripécias, nas solicitudes de uma vida. Confia no Senhor e fica firme. Aquilo que Ele te falou, agarre. O Senhor me mandou ela. Eu não vi nenhum vaso de honra nela. E eu ia à presença do Senhor. Disse o Senhor disse, Alexandrina, Cristina, vaso de honra. Não estou a ver vaso de honra, Senhor. Ela até quer ser mais do que eu. Ela vem, eu quero instruir ela, mas ela não me deixa. Ela é que prega para mim. Eu digo ela uma coisa, ela diz também não é assim. Que é assim, que lá na Maia é isso. Eu às vezes dizia no meu coração, se lá na Maia é isso, então por que você não fica? Eu dizia para mim. Né? E eu ia falar ao Senhor. E enquanto eu falava com o Senhor falava porque ela também é profeta, o Senhor mostrava a ela. E quando o Senhor mostrou a ela quem eu sou em Cristo, ela ia pedir-me perdão. E eu disse, perdoa, não, vai pedir ao Senhor. O Senhor é que te disse para você vir aqui. O Senhor, quando sabe que você não está vencendo um aprisco, Ele te tira para pôr no outro. Porque ela orou, pedindo ao Senhor que lhe desse alguém que lhe ensinasse a palavra. O Senhor enviou a ela. Levou tempo para ela reconhecer o Senhor no caminho dela. Mas lá, o Senhor tocou em mim para ser paciente. Eu atentei para essa palavra em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medite nela dia e noite para que tu possas fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então, prudentemente te conduzirás e endireitarás as tuas veredas. Eu também era pecadora. Eu também fiz coisas erradas. Também posso ter dado mau testemunho. Mas os pastores que estiveram comigo, pelo menos eu falo pela aquela que faleceu, ela tinha uma paciência muito grande comigo para me ensinar. Eu nunca imaginei que ela iria aceitar para pregar para mim, porque a missão era minha. Me colocaram como pastora de jovem, eu não sei pregar. Ela podia dizer, não, se você tem o dom, e eles já reconheciam que eu tinha o dom de evangelista e o dom de profeta. Mas mesmo assim, ela poderia ter dito, não, o Senhor te vai guiar, vai, prega, você vai se dar bem. Não, ela se humilhou. Como pastora, minha pastora, ela aceitou. Ela só simplesmente dizia, Ana, prepara a lição. Se fosse outra pastora, ela não aceitava que eu preparasse a lição para ela estudar. Estão a entender, amado? O poder da humildade e a mansidão. Aquela líder, ela era minha líder. Mas ela disse, não, vai, prepara a palavra, eu estudo e prego. Mas devia ser o contrário, não é? Mas ela se humilhou para me ajudar. Então, eu aprendi estes princípios. E eu estava a ser treinada, batizada no fogo,
eu compreendi que o nosso mestre, ele é manso, ele é humilde, amados. Ele é lindo. Nosso mestre Jesus Cristo, ele é simplesmente lindo. Ele pode estar chateado contigo, mas dificilmente ele grita. E ele, quando grita contigo, é para tabanar, porque ele sabe que o demônio está a vir ceifar a tua vida. E eu dou a você um exemplo de quando ele gritou comigo. Eu não entendia ainda nada. Eu não sabia quem é que eu era em Cristo. Qual é a posição? Não é quem que eu era em Cristo. Qual é a posição? O que ele queria que eu fizesse? Não sabia se eu era pastora, se eu era quê. Eu levantei, ele conduziu-me, eu estava a ser conduzida pelo Espírito, levantei a igreja, mas não sabia para onde é que eu iria. O vento sopra, né? Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas eu queria saber onde é que ele me estava a levar. Então eu apregoei jejum e vigília e fui buscando. Então, num belo dia, de madrugada, ele então me batizou com o Espírito Santo. Então, eu ouvi, pela fé que uma vez me foi dada, para servir o Cordeiro de Deus. Ele usou um servo para impor minhas mãos em sonho. E eu ouvi, eu assustei quando vi esse servo impor as mãos a orar. Eu assustei e Deus me disse: está tudo bem. Então, e depois eu queria dormir outra vez. E então eu ouvi ele ministrar-me este hino. E no dia seguinte, eu não aguentava a carga espiritual, amado. Quando Deus te unge, o demônio vem em todos para poder te roubar. Então, o demônio é carga espiritual que nós sentimos. Nós não temos vontade de orar, sentimos um peso, um cansaço que parece que vamos até morrer. E então, o que é que eu fiz? Eu já estava, como eu trabalhava muito durante o dia na obra e com os meninos, e a minha filha estava bastante enferma, com problemas mentais. Então, volta de meia-noite, 1h da manhã, eu já não aguentava, eu tinha que dormir. E então, eu dormia no sofá e fui deitar-me. E ele então me estava a acordar para eu orar, mas eu não conseguia manter os olhos abertos. Era um peso. E ele então me disse: tu tens a obrigação de orar. Eu então me assustei e disse: o Senhor quer que eu ore, o Senhor gritou comigo, é porque está sério. Então eu comecei a orar, eu orei um bocadinho e fiquei o olho aberto, eu fazia assim o olho para orar. Agora vê, para ele me dar um berro assim, é porque algo estava sério. Mas depois disso, eu ouvi outros berros, mas não tão grossos assim. Tu tens que orar. Porque é para vencer a carga espiritual. É o mesmo que quando ele foi, a carga espiritual que ele sentiu pelo pecado de todo mundo, ele foi pedir ao pai para desistir. O pai disse: ele não, está aqui, esforça e tem bom ânimo. Então ele faz isso com todos nós. Porque se nós desistirmos, o demônio é que toma parte. Então, como ele passou pelo mesmo, e o pai não deixou que ele desistisse para não dar vitória ao demônio, ele também faz igual conosco, amado. Para nós não desistirmos, para não dar vitória ao demônio, porque ele já venceu por mim e por você. Nós só temos é que obedecê-lo. Só, amado. Nós só temos é que santificar o nome dele. E o Josué fez isso. Josué todo o tempo. Josué disse ao povo: olha, o Senhor nos fez isso, nos fez aquilo. Ele nos tirou da terra do Egito. Ele tem sido bom. Ele não nos deixou órfãos no deserto. Ele não nos deixou com fome. Ele sempre cuidou de nós. Ele sempre nos deu a vitória. Mas vocês têm sido um povo rebelde, de dura servir, obstinados. E se vocês não querem servir ao Senhor, é convosco. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E servir ao Senhor é do jeito dele, não do nosso jeito. Não é a nossa maneira, amados. Todos nós queremos viver na nossa vontade. Nossa vontade nos leva para o inferno, amados. A nossa vontade não santifica o nome do Senhor. A nossa vontade é carne. E carne produz obras infrutuosas das trevas. A carne, quando fala, é a vontade da carne. E Jesus Cristo disse lá em João 3... aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Porque aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito
espírito é espírito. Então Deus é Deus espírito. Se você quer ver a Deus, você tem que nascer de novo do espírito. Você tem que andar no espírito. Você tem que viver no espírito. Mesmo quando você está na carne, o apóstolo Paulo lá diz em Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, que seja para a glória de Deus. Mesmo você estando na carne, você tem o teu coração ligado no trono. Eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Você está ligado, você tem que viver em Cristo, amado. Você tem que viver em Cristo. Vive não mais você, mas Cristo vive em ti. E você vive na terra, mas vive em Cristo. Fazendo todas as coisas normais que Deus sabe que nós precisamos. Mas você está com o teu coração ligado no trono da graça do Pai. Fazendo a vontade dele. Se sujeitando a ele. Por isso, amados, esta mensagem é para que você entenda a diferença de purificação e santificação. A purificação não te salva, é um complemento para a tua salvação. Purificação, nós quando vamos a Deus me deu um exemplo muito simples de purificação. Por isso é que eu venho a ministrar essa palavra, para que você entenda estas duas diferenças. Porque muito corpo de Cristo, pelo fato de ter comunhão com Deus e Deus operar neles, falar por eles, isso lhes vai garantir a salvação. Não, amados. Deus amava o Moisés de todo o seu coração. Deus disse que Moisés era o homem mais manso de toda a face da terra. Deus ama todos aqueles que são mansos e humildes, sabe por quê? Porque Deus tem oportunidade de trabalhar com eles, de fazer a sua vontade se cumpre. E seu filho é o filho, Jesus Cristo é um filho manso e humilde, ele obedece ao Pai. O filho, ele foi à cruz com a boca calada. Ele queria, não, ele já não queria, porque o peso era, a carga espiritual era muito, ele estava em sofrimento. Ele disse aos discípulos, eu estou numa angústia de morte. Ele foi pedir ao Pai, Pai, passa-me desse cálice. O Pai disse, esforça e tem bom ânimo. Na rua de cruz, quem é que quer ser crucificado, amado? Mas ele obedeceu ao Pai. Em sofrimento, de carne, de alma, de espírito, de mente. Ele sendo filho de Deus, ele não tomou por usurpação ser igual ao Pai. Ele fez o papel de servo. Ele nem fez papel de filho, de servo. João 13, está lá escrito, amado. Ele diz, não é servo maior do que seu senhor. Ele não se fez maior do Pai. E nem se fez igual ao Pai. A todo tempo, ele mesmo dizia, eu sou o Pai sou eu estou no Pai, o Pai está em mim. Vocês, quando o Pedro disse, o Tomé lhe disse, mas Senhor, mostra-me onde está o Pai. E ele disse, Tomé, eu estou há tanto tempo convosco e vocês não veem que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas ele, ao cumprir a missão dele diante do Pai, ele não argumentou com o Pai. Ele não reclamou. Ele não murmurou. Ele não fez nada. Ele não refilou com o Pai. Porque o Pai, se quisesse fazer uma outra criatura e colocar no lugar dele, o Pai poderia. Mas ele não fez nada. Ele simplesmente obedeceu. O Pai disse, esforça, tem bom ânimo. Eu sou contigo, não te desampararei, nem te deixarei. Ele obedeceu e foi caladinho ao madeiro, até o final, sujeitou a afronta, sendo ele rei do rei, sendo ele quem tinha feito todo o povo, sendo ele que veio ao mundo por causa do povo escolhido, por causa do povo judeu. Ele veio por causa do povo hebreus, amados. O povo hebreu e judeu, porque eles depois se dividiram, então tornou-se um judeu, outro hebreu, mas é o mesmo povo. Jesus Cristo veio por estes. E no testemunho da mulher cananeia,
A mulher cananeia pediu ele socorro para libertar a filha que estava possuída com demônio. Ele disse que não podia, dar agora aquilo que ele deu. Ele trouxe para o povo judeu e não podia dar a ela. Ela disse: eu não me importo de comer debaixo da mesa as migalhas. Eu não me importo de ser um cachorrinho. Ele veio para o povo judeu. Mas quando ele enviou os discípulos, ele disse os discípulos para irem para todo mundo, mas ele veio para esse povo específico. Ora, era esse povo mesmo que o rejeitou, que o crucificou. Mas ele ali, de boca caladinha, fazendo a vontade do Pai, obedecendo em obediência e sujeição, até consumar o pacto. É assim que eu e você temos que ser, amados. Obediência ao Senhor de boca calada, sem murmurar. Nós murmurando. Ai, Senhor, eu às vezes murmuro, amados. Eu não vou dizer também, eu sou carne. O Senhor conhece as nossas limitações, nossas fraquezas. Eu quero ajuda. Mas eu sei que há ajuda. Quando elas vierem, o Senhor até me disse, elas vão vir como multidões de pintainhos que vêm a correr as suas galinhas. Mas eu quero agora. Como eu quero agora, eu reclamo às vezes. Ai, Senhor, isto. Mas ele não reclamou. Ele foi como servo, obediente em sujeição ao Pai, até ao fim. Obedeceu ao Pai. Assim eu e você somos. Por isso é que ele deu o exemplo aos discípulos. Não é o servo maior que o seu Senhor. João 13. Leia todo João 13, amado. Examine as escrituras. Não ouça só a palavra sem ir ler, sem consultar. Toma nota do título de cada lição que você ouve. Se você quer se santificar para Deus, cada vez que você entra, se você está a gostar de estar com o apóstolo lá na Leitão, ouvir os ensinamentos, eu te aconselho a congregar na tua igreja. Mas se ela não tiver os ensinamentos que a apóstola Ana tem, e você está longe, ora a Deus como a diaconisa Firmina fez, orou para que eu viesse, agora eu estou aqui perto dela. Né? O Senhor faz sempre um caminho para todos, para que eu também chegue a você um dia e leve os manuais para que você seja treinado. João 13 está lá. Jesus Cristo ensinou aos discípulos: não é o servo maior que o seu Senhor. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Ele não foi maior do que o Pai, sendo ele filho querido, filho amado, em quem Deus o compraz. Então os discípulos não podem tomar por usurpação serem maior do que ele, Jesus Cristo, que é o seu Senhor. Agora, ele é o nosso Senhor. Os discípulos deixaram a palavra, nós hoje hoje somos discípulos no Novo Testamento. Nós não podemos tomar por usurpação ser igual a Jesus Cristo. Ele manda, obedece só. Mesmo que o pastor esteja em pecado, você tira o olho do pastor, põe olhos em Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Pôr o olho no pastor é idolatrar o pastor. Pôr os olhos na apóstola Ana é idolatrar a apóstola Ana. Põe os olhos em Jesus, seja imitador dele. Se a apóstola Ana está a dizer isso, é porque Deus a ensinou. Então você está a seguir a ela, não é por causa dela, mas é por causa da palavra que ela prega, que você está a seguir. Aprenda esses pequenos princípios e põe em prática na tua vida. Jesus Cristo foi o único que pagou o preço de todo o pecado nosso e obedeceu ao Pai na íntegra, santificou o nome do Pai. Você toma nota, Filipenses 2, do princípio ao fim, leia como ele santificou o nome do Pai, obedecendo em sujeição, em mansidão, em humildade. Ele foi até ao fim. Ele não reclamou de boca fechada. Assim é você e eu. Nós, para vermos a glória de Deus, purificamos-nos
para a regeneração da nossa alma, mas santificamos-nos para a salvação da nossa alma. É a santificação que santifica o nome do Senhor, é esta que nos salva, que nos leva ao lado do Senhor Jesus. Quando nós santificamos o nome do Senhor, Ele nos chama de amiguinhos, porque nós estamos a fazer a palavra do Pai, que o Pai lhe enviou para que nós façamos. Você entendeu a diferença entre santificar e purificar, amado? Purificar, todos os crentes de uma forma geral se purificam, porque oram a Deus. Mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que obedece ao Pai, pela palavra que Jesus Cristo nos deixou, este santifica-se para a salvação da alma. Por isso é que Jesus Cristo nos diz lá em João 13, mesmo versículo 20, leia todo João 13. Aquele que me recebe a mim, aquele que recebe os meus enviados, recebem-me a mim. E aqueles que me recebem a mim, recebem ao Pai que me enviou. Então, não toma por usurpação todo líder que levantou, que são um falso profeta. Discirna o Espírito. Não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Que muitos falsos profetas têm levantado? Têm. Mas são muitos os que já estão, que estão a morrer na seara, estão a matar outras ovelhas, que se transformaram em falsos profetas. E você, conhecendo o Evangelho, qualquer falso profeta que se levantar, não vai ser muito difícil. Porque você se santificar para Deus, você se purifica para Deus, você se santifica para Deus, Deus vai te dar o livramento de todo e qualquer falso profeta. Isso eu te garanto, amada. Isso eu te garanto. Deus me levantou, eu servi sempre, nasci de novo na Igreja Maná, cresci na Igreja Maná, e estava disposta a continuar no ministério, apesar de ter sido muito perseguida dentro do ministério. Mas eu fui perseguida dentro do ministério porque Deus tinha um plano para mim dentro do ministério. Eu era apóstola e não sabia. E era apóstola que Deus levantou para pregar contra o apóstolo Jorge Tadeu e outras igrejas que morreram, que naufragaram na fé, entraram em apostasia, por causa da lei de prosperidade financeira, amor ao dinheiro. Então eu sou essa apóstola que Deus levantou para profetizar contra todas as igrejas e os governantes que não obedecem ao Senhor, que não santificam o nome do Senhor. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele não se deixa escarnecer. E ele está a avisar, a avisar acerca do juízo dele, para que quando a trombeta soar, ninguém diga, o Senhor não avisou. O Senhor avisou. Você está a ouvir a palavra. Santifica o nome do Senhor. Obedeça ao Senhor, mesmo que você não entenda. Obedeça ao Senhor, mesmo que você não conheça o plano do Senhor. Obedeça ao Senhor, mesmo que você não tenha condições para o fazer. Porque às vezes nós não temos condições para obedecer ao Senhor e fazer certas coisas. Mas continua a buscar e a derramar a tua alma para Ele. Continua a falar com Ele para que Ele te conduza até que o socorro chega. Socorro chega sempre, amado. Socorro chega sempre. Eu saí de Londres, fui para Portugal com uma mão à frente e outra atrás. E o Senhor providenciou para que eu tenha sustento, tenha alimento. O Senhor me mandou para a Inglaterra de volta. Eu vim com uma malinha pequenina, eu e os meus filhos. Cada um com uma malinha pequenininha. Agora já estou numa casa com tudo e não comprei nada. Eu não comprei nada, amado. A casa toda posta. Deus levantou um grupo de brasileiros, servos do Senhor. O Senhor me dirigiu para um lugar para eu trabalhar, para que ter aquela serva que estava ali, me colocar no grupo chat, que ela tem mais de 200 brasileiros,
Todos eles me encheram a casa, eu tive que dizer, chega, não tem mais lugar para pôr nada. E com tudo, como deve ser, topo da gama, amados. O dinheiro, este me deu, Deus levantou essa serva, compras, tudo me dão. Eu não tenho, mas o Senhor está a cuidar de mim. Tal como Deus cuidou do Eliseu, não é? O Elias, não é? Que Deus enviava o corvo, não é? Ia levar-lhe a carne e ele bebia da água do rio. Assim estou eu. Então confia no Senhor. Obedeça, amados. É a obediência que traz a salvação. É a obediência que nos aproxima de Deus. É a obediência que leva o Senhor a fazer além daquilo que nós pedimos a Ele. Aquilo que nós pedimos a Ele, Ele então analisa e Ele vê se realmente isto vai ser bom para nós ou não. E se não for bom para nós, Ele não responde essa oração. Ele dá-nos melhor. Aqui Ele vai nos dar aquilo que Ele sabe que vai nos fazer feliz e que vai nos manter protegidos, sem nós sairmos da vontade dEle. Amém, amados? E a primeira coisa que Ele abençoa você é levar você para uma igreja em que a palavra te liberta, em que a palavra te santifica, em que a palavra te conduz no caminho dEle. E isso é o que a pastora Cristina orava e a diaconisa Firmina sempre orou, para que o Senhor pusesse no caminho alguém que lhes ensinasse a palavra para eles entenderem. Por quê? Porque têm limitações mentais e vão à igreja, têm prazer na palavra do Senhor, amam o Senhor, mas no meio da congregação dos santos não entendem a palavra que é pregada. Tem que ser conduzida, tem que ser pregada de uma forma para que eles entendam. Então, o Senhor então me treinou para lidar com todos os tipos de mentes, né? Pode ser uma mente completamente capacitada, uma mente acadêmica, literária, não é? VIP, mas também uma mente que não foi para a escola, que não estudou muito. O Senhor me disse, use vocabulários miudinhos. É por causa desses pequeninos que estão no corpo de Cristo, que não estão a assimilar a palavra, porque nós, os pastores, os líderes, usamos vocabulários muito pesados, muito sofisticados, adornados para agradar àquele que ouve, mas nós temos que agradar ao Senhor Jesus, primeiramente, para que o Senhor Jesus tenha lugar para poder libertar o seu povo. Amém, amados? Eu oro para que você seja liberto hoje pela palavra. Eu oro para que todo o corpo de Cristo entenda que a purificação não é o mesmo que santificação. A purificação é um processo para a santificação. É na purificação que o Senhor nos dá a instrução para nós nos santificarmos. E é na santificação que nós então vamos ver a Deus. Senhor Santo Espírito, toca no coração de todos aqui presentes, que eles também não retenham essa palavra só para eles, que eles passem essa palavra para que todos aqueles que tenham comunhão com Deus e que acham que estão bem, que acham que vão se salvar, mas quando eles veem que há muita falhas nas atitudes, no falar, no pensar e precisam dessa palavra para se despertarem desse profundo sono do pecado em que estão, para entrarem na vontade do Pai. Eu oro para o Senhor, toque no coração deles, para que eles também levem a palavra, para que eles também sejam vasos de honra e usem, Senhor, sejam usados por Ti para levar a Tua palavra, para que mais pessoas sejam libertas e mais pessoas entram na vontade do Senhor, entram no gozo do Senhor e sejam separados para entrar no celeiro e não sejam amarrados no fecho para tirar no inferno. Te louvo, Senhor, e te agradeço por essa mensagem, essa que me libertou. Se o Senhor não me tivesse dado o exemplo, usando uma serva para que eu entendesse esse processo, eu nunca teria entendido esse processo, amado. Deus usou-se da minha irmã para me fazer entender que a purificação é diferente de santificação. Foi graças a esta palavra, a esse exemplo que o Senhor me deu em visão, que eu entendi a diferença entre purificação e santificação. Se você não esteve comigo no sonho no sonho não foi em visão, estava a orar de madrugada, eu volto a dizer aqui,
Eu estava a orar de madrugada ao Senhor, então o Senhor mostra-me a minha irmã a sair do banho, toda ela nua, e ela colocou os pés em cima da banheira e começou a enxugar-se. Eu vi pingos d'água e disse, a minha irmã está a sair do banho. Depois eu fiquei, mas o que é que o banho significa? Eu disse, ok, banho significa purificação. Que bom. Eu fiquei toda muito contente que ela está a purificar diante de Deus. Deus purificou, lavou de todo o pecado. Mas passado um bocadinho, nesta mesma visão, Deus tirou e eu continuei a orar ao Senhor. E o Senhor então levou-me para outra visão com ela mesma, ela entrar na igreja e fazia assim. Como quem? Você acha que só você que Deus usa? Deus também me usa, Deus também me purifica, Deus também me purifica, eu sou amada do Senhor, o Senhor me ama, e a desdenhar as pregações que eu dou. E então eu disse, por isso é que ela não se sujeita, por isso é que ela não obedece-me, por isso é que ela não obedece aquilo que o Senhor diz-me a mim para poder dizer a ela. É por isso é que ela não obedece, pelo fato dela se purificar diante de Deus, ela não precisa que mais ninguém lhe diga mais nada. Eu disse, quer dizer que ela está a blasfemar contra o Senhor. Então veio aquela palavra a mim em João 13, 20. Aquele que não recebe-me a mim, aquele que não recebe os meus enviados, não me recebem a mim e nem recebem ao Pai que me enviou. E o Senhor também voltou a me lembrar outra palavra, que quando eu orei por ela, o Senhor, eu estava a rogar por ela, para que o Senhor tenha misericórdia dela, o Senhor me disse, Ana Isabel, aquele que não recebe os meus enviados, tem fé nula. Ou seja, tem fé zero. Então o Senhor estava a mostrar-me, a confirmar, porque eu disse ao Senhor que eu não vou mais orar por ela, porque ela está bem e eu não preciso que ninguém ore por ela. Mas o Senhor depois então mostrou-me a seguir, nesta mesma visão, mas num outro cenário, o Senhor mostrou-me ela assim a cair, assim. Estava enferma espiritualmente, está bastante enferma. E assim está o corpo de Cristo. A maior parte do corpo de Cristo está assim, enfermo. Porque pelo fato de se purificarem, não precisam de mais instrução. Pelo fato de se purificarem, não precisam de obedecer a mais ninguém, porque estão bem, porque vão também a Deus, porque conhecem também a palavra, porque também fazem tudo diante de Deus e o Senhor e conhecem a Deus, mas não recebem o ungido de Deus que trouxe uma visão específica para curar a tua enfermidade. E isso foi como eu tomei. Por isso é que a fé de Tomé não é que ele não tenha fé em Cristo. Ele tinha fé em Cristo, mas ele não creu nos discípulos. Quando viram a Jesus, os discípulos, os irmãos dele foram dizer, olha, nós vimos ao Senhor. E ele então disse, enquanto não vir a mão cravada, os buracos e tudo, eu não creio que vocês viram o Senhor. Então, a fé dele vacilou aqui, é uma fé nula, porque ele não creu nos discípulos que disseram que viram ao Senhor. Por que que os discípulos vão inventar que viram ao Senhor? Não foram um, nem foram 10. Os 10 discípulos juntos viram ao Senhor, só não estava era Tomé. E o Tomé, quando eles disseram ao Tomé, vimos ao Senhor, o Tomé disse, enquanto eu também não vir as mãos, os buracos cravados, eu não acredito. Então o Senhor, quando apareceu, e ele disse, Senhor, Deus meu, Tomé, porque me viste e crestes? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então Deus quer que você, se recebeu o teu líder, e ele está a pregar a palavra, e a palavra está a ir de encontro à tua necessidade, a palavra está a falar com você, a palavra é Jesus, a palavra que ele está a pregar é que fala conosco, amado. Não é o líder, não imputa culpa ao líder. O líder está a pregar a palavra. E a palavra é Jesus. E é Jesus que fala conosco pelo poder do seu Espírito Santo. Se a palavra está a dizer que você está em pecado, mas você não recebe a palavra, você não aceita que tem o pecado e rejeita o Jesus, rejeita a palavra, você está a rejeitar a cura, então você não tem fé.
A tua boca pode abrir e dizer, aí eu vou à igreja, aí eu tenho medito muito na palavra, aí eu oro ao Senhor, eu conheço o Senhor, tenho muita fé. Tem nada. É fé nula. Honra aquele que Deus treinou, capacitou, provou, aprovou e enviou para a seara e que tem uma visão de Deus para curar a tua alma, para sarar a tua alma, para purificar e santificar a tua alma, para quando trombeta soar, você subir com Jesus. Honra Ele, receba Ele e honra ao Senhor, ouvindo a palavra e aceitando a palavra tal como ela é. Nós não aceitamos a palavra porque nós não aceitamos que temos pecado. É o pecado que nos condena, amados. Não é Jesus quem nos condena e nem é Ele quem nos vai condenar no dia da ira futura. É o pecado, o nosso pecado é que nos vai condenar. Se nós não aceitarmos que somos pecadores e que precisamos do amor de Deus para nos curar, para nos libertar desse pecado, é esse pecado que nos vai carregar para o inferno. Então você tem uma oportunidade de entender esse processo e parar de dizer que conhece a Deus. Eu sou apóstola e não conheço a Deus. Eu conheço a Ele aquilo que Ele permite que eu conheça. Mas Ele não me dá a conhecer tudo. É conforme a nossa fé. Nós vamos crescendo, Ele vai nos revelando. Conforme a tua fé. Enquanto você não dá lugar a Ele para Ele tirar teu pecado, Ele não te revela tesouros escondidos. E então, como você não está a dar lugar a Ele, Ele vai ter que usar o profeta para te falar. Porque Ele quer salvar-te. Porque Ele te ama, Ele tem prazer na tua alma. Ele não quer te perder. É a rude cruz. Tem um preço. Então Ele vai honrar. Ele mesmo honra aquilo que Ele passou. Por causa de cada um de nós. Então Ele vai até o fim. O amor dele é sofredor. Ele vai sujeitar-nos com esse pecado que nós temos, que cheira mal as narinas dele. Ele vai sujeitar cada vez que nós vamos cheio de pecado à presença do Senhor. Aleluia! Cheio de pecado. Nosso pecado cheira mal diante dele. Mas ele suporta para receber o nosso louvor. Amém, amados? Eu vou deixar você com este hino para que quando você for ao trono da graça do Senhor e adorá-lo, adore e seja um verdadeiro adorador. Aceita que é pecador e carece da misericórdia dele. Aceita que você, sem ele, nada é. Aceita que você está vivo por causa do Espírito dele que está em você e faz bater o teu coração. Você acorda cada manhã. Aceita que é graças a ele. Aceita a mão dele para te limpar, purificar. Se você tem problema em obediência, diz: Senhor, me ajuda. Dá-me um coração disposto a obedecer, como tu também obedeceste ao Pai, de boca calada. Eu quero também ser humilde como você foi e é. Eu quero ser mais parecido contigo, Jesus. Com a minha vida, eu quero adorá-lo. Com tudo que eu tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Com tudo que eu tenho, quero adorá-lo. Frustrado a teus pés, Deus, eu quero adorá-lo. Diante do trono, vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque eu sei que Deus tu és. Eu te louvarei.
não há. E outro igual 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 não há. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei, te adorarei, enquanto eu viver te adorarei, Senhor, tu és tudo para mim, Senhor, não tenho outro Deus além de ti, Senhor, eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, Ele é rei. Ele adorou ao Pai, sujeitou ao Pai até o fim, em espírito e em verdade, por mim e por você. Nós não o conhecemos, amados, mas Ele nos conhece. Ele me conhece a mim e conhece a você. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, mas Ele nos perdoa. A sua alma tem prazer em mim e em você. Então obedeça ao Senhor. Não apenas purifique, mas santifique. A purificação. Todo o corpo de Cristo que ama a Deus te purifica. Mas aquele que obedece ao Senhor, aquele que se sujeita ao Senhor, esse santifica o nome do Senhor. Santifique o nome do Senhor e seja salvo hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Ele merece o louvor, amados. Ele merece a nossa santificação. Era o de cruz que pagou o preço, o fez sofrer, o crucificou, o humilhou, mas também o santificou o nome do Pai. Então santifique o nome do Pai pelo poder do Espírito Santo. Como a palavra, como o pão que alimenta, como o pão que sustenta, como o pão que lava, que cura e liberta e abençoa. E seja abençoado. Viva, mas viva em Cristo Jesus, amados. Viva, mas viva em Cristo Jesus. Eu te amo, amado, de todo o meu coração. Eu te amo de todo o meu coração. Receba o louvor do Senhor, receba a palavra do Senhor e guarda ela bem aqui na tábua do teu coração e honre ao Senhor, para que você também seja honrado. Um beijo, amados. Deus te abençoe grandemente. Apóstolo Ana Leitão.